Quando você, mulher, é surpreendida por uma contrariedade, quando alguma coisa não sai do jeito que você quer, como você fica? Você consegue encarar isso com leveza? Ou você já explode? Você já fica com raiva? Se sente contrariada? Você consegue tirar algo bom disso? Ou não? Já eu sou a Rô Pacheco e eu ensino você, mulher 50 a mais, a aliviar essas dores e despertar para quem tu és. E nesse bate-papo sempre tão gostoso entre nós, eu quero aprofundar esse olhar diante dessas situações da vida. No nosso Spa da Alma hoje, nesse momento dos nossos vídeos da semana, aonde nós vamos dialogar mais com o nosso coração e acessar essas portas da alma. Quando você é contrariada, você tem aquela postura da menina mimada? Exatamente, mesmo uma mulher mais velha, você sente como que, sabe quando a menina é contrariada, aquela menina mimada que fica batendo os pés porque não vê a sua vontade atendida? Como é que você lida com isso? Quando vem uma contrariedade, quando um desejo, uma vontade não é atendida, será que você realmente consegue ver algo bom ali? Mas eu quero te dizer que nesse momento eu estou segurando a sua mão para que nós possamos juntas olhar para esse aspecto e tirar daí o melhor proveito, para que você possa jogar o jogo da vida de uma forma mais tranquila, não tão pesada. Olhar para a vida e pensar, é só um lila. A palavra lila em sânscrito significa diversão, uma espécie de jogo. Se esse assunto te interessa, se fez uma ressonância aí dentro da sua alma, fica comigo até o final desse vídeo e já aproveita para se inscrever nesse canal e receber as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo nesse canal. Essa palavra em sânscrito, lila, significa diversão, jogo. E a gente tem visto muito por aí um jogo chamado jogo da vida. Isso baseado nessa cultura da Índia. O jogo da vida nada mais é do que a sua vida ou a minha vida. E para ilustrar essa situação, eu lembro aqui uma pequena história onde o pai ele joga o jogo com o seu filho. E no momento onde a criança perde o jogo, ela se esperneia, ela briga, ela fica chateada. E o pai pensa, ele olha para aquela criança ali se esperneando, brigando, ele pensa, mas é só um jogo. E numa outra situação, onde aquela criança ela ganha o jogo, ela fica eufórica, ela fica feliz, ela se exalta. E o pai, no silêncio, ele pensa a mesma coisa. É só um jogo. E de certa maneira, esse olhar divino sobre todos nós, você, mulher, eu, todos nós que estamos na vida, jogando esse jogo, vivendo as mais variadas situações da vida, às vezes nos sentindo merecedores, às vezes não. E eu quero abrir um parênteses para falar disso. Já vou voltar nesse parênteses. Mas quando esse olhar divino olha para todos nós aqui, é como se esse olhar divino, esse pai, olhasse de cima, cada um de nós na sua vida, nos seus desafios, nas suas dificuldades, nos seus ganhos, nas suas vitórias. Esse olhar divino olhando para nós sempre pensa assim, é só um jogo. Porque é preciso ter equilíbrio nessas duas situações extremas na vida. Tanto no momento onde tudo está indo muito bem, tudo está muito fluido, eu estou tendo conquistas. A minha atitude mental, ela deve ser exatamente essa. É só um jogo, como se a gente falasse para a gente mesmo, tudo passa, as coisas boas também mudam. Mas naquela situação difícil da vida, aquela situação
onde eu tenho que lidar com as frustrações, com as perdas, com a morte, com a doença. Respirar fundo e pensar, puxa, é só um jogo. Porque isso é muito relativo. E muitas vezes nós queremos ser poupadas, como eu falei no início desse vídeo, essa postura da menina mimada, às vezes essa mulher mais velha ainda tem aquela postura meio infantil na vida, e lembra que eu estou segurando a tua mão para falar disso, nunca é no sentido de julgamento, mas é sempre no sentido de que a gente possa olhar para a gente mesmo, sem ser julgado, mas olhar para esses aspectos da nossa alma, olhar para esses aspectos da sua alma, aonde às vezes você tem dificuldade de olhar, porque às vezes você se sente sozinha, e o pior, é muito raro a gente ter espaço para a gente falar das nossas sombras sem a gente ser julgada, ou sem ser taxada de louca, não é mesmo? Então, quando a gente olha para esse aspecto da frustração, e essa frustração ela vai ser tão intensa quanto a nossa expectativa é muito alta. Mas eu não estou dizendo para você, a vida não tem expectativas nenhuma, não tenha expectativas para você não se frustrar. Eu não estou falando isso, porque nós vamos ter expectativas, mas vamos também ter frustrações. Mas quando a gente baliza essa expectativa, trazendo para algo mais perto e mais real, essa frustração também ela é menor. E nessa minha jornada de yoga, isso já são 37 anos nesse caminho, desde que eu comecei a praticar, eu já vi isso muito acontecer também dentro desse meio. Porque muitos professores gostam de ocupar o lugar de guru. E esse lugar de mestre é um lugar muito perfeito para pessoas comuns como nós. Sim, comum como eu, comum como você, que lidamos com essas dificuldades na vida. E há pessoas até que gostam de ficar nesse lugar mais alto, porque isso massageia o ego, né? Tem pessoas que só vivem porque recebem elogio, só vivem porque sempre tem um feedback positivo. E eu posso dizer para você que as pessoas que mais me ajudaram na minha jornada até aqui foram as pessoas que tiveram a coragem de perguntar e muito educadamente, muito amorosamente, de me ajudar a olhar para certos aspectos meus que talvez ali sozinha não tivesse condição de fazer essa autoanálise, mas alguém chegar e segurar na minha mão e dizer, Rô, chegou a hora de olhar para esse lugar desse tabuleiro, de olhar para essa peça que está mais escura nesse tabuleiro, nesse jogo da vida, para que em olhando para essa obscuridade, para essa sombra, isso não é vergonhoso, isso faz parte da nossa jornada, porque daí nós conseguimos nos movimentar melhor no tabuleiro da vida, quando alguém segura na nossa mão e diz, está tudo bem, mesmo com essa sombra, está tudo bem, mesmo com essa expectativa tão alta e, consequentemente, uma frustração também tão alta. E eu lembro, uma vez, falando com uma querida amiga, de porta, assim, de vizinha, que ela não queria contar para a filha que o primo tão querido, o primo da filha, né, o sobrinho dela, tinha ido para a prisão e que isso ia causar na filha dela uma decepção muito grande. Eu falei para ela, a gente precisa aprender a se frustrar. A gente precisa aprender a tirar as pessoas dos lugares que a gente coloca. Às vezes a gente coloca determinadas pessoas, como nós. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher como você, que também tem dificuldades, que também lida sempre com essas questões na vida, ganhos e frustrações, e sempre procurando esse ponto de equilíbrio para que nada nem suba demais a cabeça e nem me diminua ao ponto de eu me sentir incapaz para seguir a jornada. Porque dependendo das frustrações e das rasteiras que a vida nos dá nesse jogo, porque ele é dinâmico, sempre está acontecendo isso, ganho, perda, expectativa, frustração, realidade, esse jogo da vida está acontecendo o tempo inteiro. Então,
Só que esses momentos onde a gente se vê mais, onde a gente leva essa rasteira e se vê caída no chão, a gente tem que lembrar que a gente pode levantar. Se não sozinha, a gente sempre vai buscar um auxílio. E aí você vai olhando para os outros tabuleiros também, porque nós somos danadas, né? A gente está aqui no nosso jogo, mas de repente a gente dá uma espiadinha ali, nossa, deixa eu ver o que a outra ali está jogando, mas por que ela faz tudo desse jeito, do jeito errado e está tendo sucesso? E eu que estou aqui, ó, ralando o coco, literalmente, olha aqui o meu tabuleiro, olha o meu jogo, não está tão bom. A gente faz isso. E é importante que se ilustre, né? A gente traz uma figura de linguagem, uma forma para a gente entender, bem fácil. Para a gente entender o porquê que isso acontece. Às vezes eu quero estar no jogo da outra, no jogo do outro. Não dá para fazer isso. A gente veio para jogar, você veio para jogar o teu jogo da vida. Você veio para dar cumprimento ao teu jogo. E para no final, Jai, né? Mulheres vitoriosas. Tudo que a gente almeja é sair desse jogo vitoriosa. Não significa ganhar o jogo, não ganhar do jeito que a gente entende, mas ganhar esse jogo saindo inteira, saindo com a consciência limpa. E essa consciência limpa é um sinônimo de uma mente que é sempre mais tranquila e calma, que entende que cada um está no tabuleiro que precisa e que merece. Ninguém está no jogo errado. E se a gente quer uma mudança dentro desse jogo da vida, se você quer a tua mudança, você tem que mexer nas tuas peças. Não fica de olho gordo. Sabe, no outro vídeo que eu coloquei aqui, o olhar que seca a pimenteira, cada um no seu tabuleiro. Mas então, para ilustrar, eu vou trazer uma situação de um mestre caminhando por um caminho com seu discípulo. E aí esse discípulo fere o seu pé num espinho venenoso, que lhe causa uma dor lacinante. Na medida que o veneno se espalhava rápido pelo pé, ele sentia dores como se fossem nos ossos. Aí o mestre, ele se apoia no mestre e vai pulando igual um saci pererê até a margem da estrada, e eles ficam num lugar mais escondido. E o mestre rapidamente olha ao redor e vê uma planta que tem um efeito analgésico. Aí ele pensar significa fica apertando aquela plantinha na sua mão até formar um suco e põe aquele suquinho, aquele verde, na planta do pé, onde tinha entrado aquele espinho do seu discípulo, e fica ali cuidando, e o discípulo fica nos seus questionamentos, né? Mas mal ele tinha acabado de fazer esse tratamento no pé do seu aluno, e o mestre fica, como todo bom mestre, presta atenção em tudo que está acontecendo. Eles olham na estrada um ladrão, um assaltante, uma pessoa de má vida, e encontra quase que no mesmo lugar, muito próximo aonde ele tinha espetado o pé, esse assaltante ele encontra uma moeda de ouro muito valiosa, rara, e ele sai pulando feliz da vida com aquela moeda na mão. E um discípulo que está lá encostado numa pedra, embaixo de uma árvore, com o mestre cuidando do pé dele, com todo esse cuidado, ele fala para o mestre: mas mestre, por que eu? Olha a pergunta. Por que eu? Por que comigo? Eu estou no caminho certo, eu estou me esforçando, eu estou me empenhando, fazendo tudo certo, jogando o meu jogo da vida, jogando o meu Mahalila. E olha o que eu recebi, um espinho no pé ainda venenoso. E aquele homem lá, a gente sabe da fama daquela criatura lá, faz tudo errado, rouba, engana as pessoas e acha uma moeda. O mestre, no alto da sua sabedoria, e os mestres, as pessoas mais sábias, geralmente elas escutam mais do que falam, já repararam isso? Ele deixa o discípulo reclamar e fazer aquela pergunta típica: mas por que comigo? Por que eu? A gente fala isso também. Ele respira fundo, eu digo, respira fundo. Respira fundo e já pensa para quem você vai mandar essa história.
Respira fundo e pensa naquela amiga, naquela pessoa que precisa ouvir a história, porque essa história tem um desfecho muito importante. Que se impactar profundamente as nossas almas, a gente vai passar a jogar o jogo da vida de um jeito muito diferente do que a gente tem feito até então. Então o mestre respira bem profundo e fala para esse discípulo: meu filho, esse meu filho é pegar essa pessoa no colo que às vezes está revoltada por algo que nem sabe o porquê. Porque a gente não tem uma visão ampla da vida, a gente vê a vida em fragmentos, a gente vê o quadradinho da jogada só. Às vezes a gente esquece que tem um tabuleiro inteiro e que tem peças que vieram antes. Geralmente a gente olha para um pedacinho. Meu filho, hoje era um dia que você deveria ser acometido de uma doença muito grave, que te faria sentir dores pelo corpo todo, sem ficar um pedacinho de fora. E que você morreria através dessa doença de uma forma muito dura e difícil. Mas, no entanto, por conta de todo esse trabalho que você fez com você, e que você é sincero nesse trabalho com você só foi espetado no seu pé. E aquele homem ali, que nós sabemos que é uma criatura ainda com propensões a ações muito erradas na vida. Hoje era para ele ser coroado o nosso rei. Ele teria fortuna, terras, séquito de pessoas o servindo, grandes auxiliares, pessoas leais, boas. Mas, no entanto, ele achou só uma moeda no chão. A história acaba aqui, mas é que nem você e nem eu, nós temos essa visão espiritual tão ampliada. Nós não sabemos o quanto todas as ações boas, por mais que às vezes você sinta que essas ações boas não estão impactando a sua vida, elas estão, não duvide disso. Essas ações boas, elas estão impactando tanto a tua vida que elas podem estar minimizando muito reações que viriam de forma mais trágica, mais difícil, muito mais complexas de serem resolvidas. Então, não deixe de fazer as ações boas, porque elas estão impactando não só a tua vida, mas a vida de tudo que te cerca, de tudo o que está ao teu redor. E o oposto também é verdadeiro. As ações ruins que a gente vai cometendo ao longo da vida também vão impactar a nossa vida, porque as ações, elas acontecem no somatório. A gente soma ações e um dia a gente tem o efeito desse somatório. Como você está jogando o seu jogo da vida? De que forma essas reflexões estão fazendo você pensar e repensar como organizar o teu tabuleiro e não se empolgar demais quando as coisas estão muito bem e não se decepcionar. Mas será, Rô, que eu vou virar uma pessoa sem expectativa? Que eu vou ficar indiferente? Ficar sem expectativa nenhuma e ficar indiferente, isso é doença, isso é patológico, não é disso que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando que é possível você ter uma postura mais neutra. Antes de sair enfiando os pés pelas mãos, parar um pouco. Organizar a tua mente e pensar qual é a jogada. Sabe que o xadrez, ele é um jogo extremamente estratégico, não é um jogo movido pelo impulso. Enquanto a gente é movido pelo impulso, a gente é levado mais pelo instinto. Ah, eu vou fazer isso e eu vou pensar o que vai dar. Não, a vida precisa de estratégias. E essa é uma forma de você repensar a sua vida. Pensar que estratégia usar. Ah, se as coisas não estão indo tão boas, o que eu posso fazer? O que eu deixei de fazer, o que eu posso melhorar? E não mais como aquele jovem que pergunta, mas por que eu? Se eu perguntar por quê, eu nunca vou chegar a resposta nenhuma. Porque
por quê? Quando a gente pergunta por que eu, primeiro a gente já está se achando especial demais, ou achando que nada pode ser contrário àquilo que a gente deseja. Mas quando a gente muda esse porquê, para quê? Para que isso na minha vida? Qual é o aprendizado? Qual é a lição que eu devo colocar em prática quando tudo está bem? Qual é a postura que deve ter uma pessoa quando a vida lhe sorri? Será que isso tem que ser motivo de orgulho? De eu me achar assim, ou merecedor e especial, e por isso tudo está acontecendo comigo? A postura do praticante dessas dimensões, a postura da praticante dessas dimensões, é uma postura sempre humilde, tranquila, serena, porque o jogo muda a todo momento. Nós não sabemos o que a vida vai nos trazer. E qual é a postura desse outro lado quando tudo vai mal? Ou quando eu estou vivendo um momento caótico na vida, difícil, desafiador? Eu perco a minha fé? Eu perco a minha esperança? Será que eu me deixo levar por essa enxurrada de dificuldades? E o que eu faço? Para que isso? Por que essa situação surgiu no meu caminho? E o que eu posso fazer para tirar o melhor? Porque sempre de algo ruim tem algo bom surgindo. Quando a gente vê uma semente, a gente não imagina que aquela semente vai se tornar uma árvore e que dali virão outras frutas. Mas essa semente, ela precisa romper a sua casquinha. Ela precisa passar por algum tipo de dor ali, dessa dor que liberta, para dela nascer algo melhor. Sei lá, quando eu vejo a lagarta, que é um bicho tão... Num momento a gente pensa, que bicho feio e asqueroso, mas ali vem a borboleta. Então, sempre de algo ruim vem algo bom. Então, se esse conteúdo te fez repensar profundamente a tua vida, compartilha. Curte esse vídeo, porque toda vez que você curte esse vídeo, você multiplica a possibilidade desse vídeo chegar em outras mãos, chegar em outros ouvidos, chegar em outros olhos, e a partir daí a gente está criando essa grande comunidade Jai, de mulheres, de pessoas vitoriosas a despeito de qualquer dificuldade. Namastê.